Nós vamos ver agora como foi esse dia para os bombeiros no lar de idosos. Como falei, o empenho agora é retirar as vítimas que ainda estão, sob os escombros. E a Subsecretaria de Defesa Civil da capital informou que não há indícios de que o desabamento esteja relacionado à chuva ou movimentação do solo. Portanto, a principal hipótese, se já que não é a questão de chuva, poderia ter sido ou pode ser a falha estrutural ou uma falha estrutural com problema na construção. E aí, se é nesse caminho que a gente começa a pensar o que pode ter acontecido, pode estar relacionado, ainda precisa da conclusão da perícia, a um espaço que estava sendo construído, reformado, ampliado, em meio a essa estrutura aqui que ruiu, que caiu. Bom, a reportagem traz um apanhado de tudo que ocorreu. Vamos ver. Um cenário devastador. Do alto, mais de 100 militares trabalham nas buscas pelos desaparecidos, com a ajuda de cães farejadores. Cada segundo pode custar uma vida. A equipe da repórter Gisele Ferreira chegou ao local no início da madrugada, pouco depois do desmoronamento. As imagens mostram algumas vítimas sendo resgatadas com vida. Nós somos a primeira equipe que compareceu a esse local do desabamento. Imediatamente, os militares já prestaram socorro a uma criança que estava soterrada, conseguiu fazer esse resgate dela. Nesse momento do resgate, as outras equipes de apoio, bombeiro e SAMU já estavam presentes, prestaram esses primeiros atendimentos médicos a essa criança. 29 pessoas estavam no local. 9 saíram de maneira voluntária ou com a ajuda de vizinhos. Foi montado um perímetro de segurança na rua que ficou isolada. A área foi cercada por ambulâncias do SAMU e cerca de 20 viaturas do Corpo de Bombeiros. O silêncio era indispensável para que os bombeiros conseguissem fazer contato com alguma vítima. Foi o que aconteceu com o idoso de 79 anos, que correspondia à tentativa de comunicação do Corpo de Bombeiros. Tivemos às 8h56 da manhã a retirada de um idoso, também com vida, sinais vitais preservados, e saiu daqui do local no suporte avançado do SAMU. E às 9h27 da manhã, a retirada de um segundo idoso com vida, sexo masculino. O idoso recebeu os primeiros socorros na viatura do SAMU e depois foi encaminhado de helicóptero para o pronto-socorro do Hospital João 23. O filho dele ficou sob os escombros. Um amigo de Renato estava confiante que o dono da casa de repouso seria retirado com vida. E escutei na reportagem uma chamada falando que teve um desabamento numa casa de repouso no Jardim Vitória. Automaticamente eu associei a casa de repouso do Renato, do Renatinho, que é meu amigo. Acabei de chegar no escritório, liguei o computador e já joguei na internet e tinha visto que era aqui. Então, automaticamente, eu já saí do escritório e já vim aqui acompanhar meu amigo. O Lucas está mostrando aqui pra gente que eles conversaram lá ontem. Às 9 horas da noite lá, 8h40. Ou quase 9 horas da noite. Eu estava saindo do escritório, aí ele me mandou uma mensagem, postei uma foto que eu estava saindo do escritório, ele viu a placa e precisou de fazer uma arte. Quem fez? Aí eu falei que iria olhar hoje, quando eu chegasse no escritório, te falo amanhã. Minha última conversa com ele, ontem. Última não, a penúltima que nós vamos conversar ainda hoje. Mas Renatinho, como era conhecido, não resistiu. O corpo dele foi o quarto a ser retirado dos escombros sem vida. Já a esposa de Renato e a filha do casal, de apenas 2 anos, foram resgatadas durante a madrugada pelas equipes de resgate. Recebemos um vídeo de um imóvel vizinho ao lar de idosos. Era 1h29 da madrugada, quando um estrondo revela que o pior aconteceu. Em seguida, é possível ver um vizinho correndo desesperado. Thaís diz que viu o desmoronamento pela janela da casa dela e também correu para ajudar. Eu escutei um barulho muito forte, tipo uma implosão mesmo. E aí, quando eu cheguei da janela, estava descendo já a estrutura e muita fumaça. Mas não é fumaça, é poeira, né, subindo. Na hora que caiu e a poeira saiu, eu vi que não estava mais no espaço. Então eu falei, caiu. Aí eu vim correndo, eu, meu marido e alguns vizinhos também. Quando nós chegamos aqui, estava o pai do dono desse asilo, tiramos ele, conseguiu tirar ele.
sem ferimentos, e o filho do dono, a esposa e a criancinha ainda estavam soterrados. O prédio tinha pelo menos 1.200 metros quadrados de área construída. Havia um subsolo com uma garagem. No primeiro andar ficava o lar de idosos. O segundo era a casa do dono do prédio. No terceiro ficava uma academia e no quarto havia um terraço onde funcionava um espaço de bronzeamento. Em meio ao que sobrou do prédio, profissionais experientes que carregam a missão de salvar vidas. Eles usam ferramentas para quebrar o concreto e baldes para retirar o entulho. Um trator retirava os pedaços mais pesados. Um trabalho minucioso. A repórter Maiara Folco chegou bem perto do local, que parecia um cenário de guerra. Nós conseguimos aqui um local para a gente ter uma visão um pouco melhor da situação. A gente está em cima aqui da laje da casa do Odair, que gentilmente cedeu aqui o espaço para a gente. E é impressionante mesmo a imagem aqui de cima, como não sobrou nada, né? É realmente algo muito preocupante que aconteceu aqui. Na retirada dessa pessoa com vida, a maca passa de mão em mão com todo o cuidado. Moradores da região e parentes das vítimas que acompanhavam o trabalho aplaudiram os bombeiros. A maioria das vítimas foi conduzida ao Hospital Odilon Beres, onde estava o repórter Vinícius Araújo. A última delas chegou por volta das 9h30 da manhã. Era um idoso de 87 anos. Ele chegou aqui acompanhado de uma outra senhora. Estava em uma prancha, imobilizado. Pareciam até tranquilos. Teria sido um homem retirado dos escombros durante esta manhã. Mais de 100 bombeiros participam do resgate, considerado complexo por causa da quantidade de escombros. Um posto de comando foi montado no local. É um trabalho muito complexo, não pode ser muito rápido, até por segurança das próprias equipes, segurança de quem está, as vítimas estão sob os escombros. Então, um trabalho minucioso, feito com diversas agências, então um trabalho bem coordenado. Nós estamos evitando esforços aí para a gente conseguir, o quanto antes, tirar todas as vítimas aí dos escombros. A Defesa Civil garantiu que nunca foi chamada para fazer avaliação de risco no lar de idosos. É lamentável, mas do ponto de vista de Defesa Civil não tem registro histórico de atendimento. Então, a princípio, sem registro, ou seja, não há pedido de avaliação de risco para o local. Da fiscalização, nós conseguimos levantamento, estava ok, estava regular, então até onde nós conseguimos apurar sem impedimento ao funcionamento da casa. Ainda de acordo com a Defesa Civil, o lar de idosos tem toda a documentação necessária para o funcionamento. Inclusive, a última vistoria da Vigilância Sanitária foi realizada em janeiro deste ano. O desmoronamento afetou outros imóveis e, por isso, algumas construções estão sendo monitoradas. Então, a gente tem o imóvel à direita e à esquerda, não houve necessidade de interdição nem remoção de familiares. Os imóveis ao fundo, então 2 deles já eram desabitados, então não havia moradores, então, em tese, para pessoas sem risco. Um terceiro imóvel, nós só conseguimos acessá-lo agora de manhã. Nós isolamos o fundo da moradia por precaução. Então não houve necessidade de remover nenhuma família do seu entorno. No entanto, essa avaliação ela é contínua, né? Ela vai acontecer ao longo do dia devido a impactos, movimentação. Então uma trinca, uma rachadura, ela pode expandir e a todo momento isso é reavaliado. Segundo a Subsecretaria Municipal de Defesa Civil, não há indícios de que o desabamento esteja relacionado à chuva ou à movimentação de solo. Então não tem terreno, não tem encosta, não há indício de movimentação de solo. Então a gente caminha para o que a gente chama de risco construtivo, ou associado provavelmente a uma ação humana. Aí a Polícia Civil já chegou no local, já iniciou o trabalho dela de levantamento e essa causa final, quem vai fazer é a Polícia Civil, que já está em campo. O laudo técnico deverá apontar a causa exata do desabamento.